Gente, o nosso tema de hoje são o seguinte, fala comigo, 3 bênçãos que Jesus nos concedeu na Páscoa. Vamos? Então vamos lá, 1, 2, 3 e 3 bênçãos que Jesus nos concedeu na Páscoa. Por que eu estou falando dessas 3 bênçãos? Porque há algo interessante nesse texto, né? Nós falamos sobre a história do passado, a história do presente, né? Porque já o futuro é com Cristo. No passado, a aliança do Cordeiro que passa o sangue na porta para que a nação de Israel não fosse destruída e para que realmente todo o processo de salvação de Jesus acontecesse. Aí, no presente, todos os dias nós temos que falar sobre nós: Senhor, o teu sangue tem poder na nossa vida, amém? Aí já era antes o sangue de um cordeiro inocente, não, agora é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, amém? É esse Jesus que eu e você servimos. Então, no passado era um cordeiro imolado, um animalzinho inocente, agora não, agora é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que vem sobre nós e que nos dá essa autoridade para nós falarmos o nome dele e falar assim: olha, todas as vezes, irmão, toda vez você tem que falar, pode falar à vontade, quanto mais, com mais fé, com mais, essa é a verdade. Tem gente que fala de qualquer forma, o sangue de Jesus tem poder, tá, mas ela acostumou a falar alguma coisa, tá, mas o problema é o seguinte: quando a gente fala com intensidade, com fé, quando a gente fala assim com o nosso coração queimando, faça essa experiência para você ver. Diante de uma situação difícil, você, ao invés de você falar um palavrão, ao invés de você falar: oh meu Deus, o que é que eu fiz, Senhor? Eu não mereço. Para com isso. Quando vir o diabo te afrontar, você só vai olhar nos olhos deles e vai falar assim: ó, o sangue de Jesus Cristo te repreenda. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, amém? Eu não sei quem estava aqui, se o irmão Celso estava aqui, algum irmão, mas aconteceu quando a gente voltou aos cultos presenciais da quinta, lembra, irmão Celso? Rapaz, entrou um doido aqui na igreja, começou a me afrontar. Eu acho que eu estava no louvor, não lembro agora, e começou a me afrontar, e não tinha como, porque ele já tinha entrado na igreja, e tinham poucas pessoas por causa da pandemia. Aí eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? Eu também não posso largar aqui, não posso ir lá. Aí eu só comecei a falar assim: ó, irmãos, vamos falar comigo. E comecei, né, na ministração, falou: fala comigo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E nós começamos a orar, estender as mãos e falar: o sangue de Jesus tem poder. E aquele rapaz foi, quanto mais a gente falava, mais ele ia voltando, até sair no portão lá fora. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Faça o teste. Muitas vezes você não precisa argumentar nada, só fale com fé, com intensidade, com temor ao Senhor. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a nossa vida, porque é Ele mesmo, é o sangue de Jesus que tem poder sobre nós. Então, quando a gente entende essas 3 bênçãos que Jesus nos concede, Ele sim nos faz o quê? Olha só, por quê? O que o sangue nos faz? O sangue nos deixa protegido do destruidor. O sangue de Jesus nos protege do destruidor. Tinha uma jovem, uma cantora, chamava Vaninha, e ela tinha uma experiência muito forte com Deus na minha infância. Eu me lembro, na igreja, ela ia pregar lá na nossa igreja, cantar quando era criança, lá em Itaporã, Mato Grosso do Sul. E essa moça contou uma história que ela ela tinha um problema físico, né, não podia andar, e o carro capotou, alguma coisa assim, e eles foram assaltados, né? Os ladrões armaram uma armadilha, uma emboscada para assaltar. E aí diz que ela, pequena, não sabia o que fazer. E aí diz que o Espírito Santo falou com ela: clama o sangue de Jesus, clama o sangue de Jesus, clama o sangue de Jesus. E ela começou a falar: o sangue de Jesus tem poder. E aí diz que os ladrões vieram, né, armados, e falou: cadê o pessoal? Cadê? Aí diz que um olhava para o outro e falava assim: rapaz, sumiu. E olhavam para ela, à frente dela assim: só tem sangue aqui, só tem sangue. Vamos embora daqui, pelo amor de Deus, só tem sangue. Quando eles olhavam para ela, eles não viam ela, eles só viam sangue. Então olha a importância disso. O sangue de Jesus, ele nos protege do destruidor. A primeira bênção da Páscoa que a Páscoa concede é isso: proteção. Amém, irmãos? Fala comigo: proteção. Páscoa é proteção. Proteger o povo de Israel de ser
morto pelo anjo da morte, na qual passava lá todo primogênito, e protege a minha vida e a sua vida, quando nós tomamos posse desse sangue e recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, amém? Quando a gente entende a força, a intensidade do poder do sangue de Jesus, aí ele vem sobre nós, porque é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. O destruidor dos primogênitos tentou passar lá e não conseguiu. Tentou passar na casa, tentou passar na família. Ah, pastor, mas hoje eu sou crente e a minha família não é. Irmãos, aquela vez ele salvava toda a família e hoje também salva. Mas nós temos que lembrar que tem um livre arbítrio. Quantos de nós estamos chorando pelos nossos filhos, pelo ente querido que precisa receber Jesus? Na hora certa vai, porque se você não pode desanimar, continua plantando a semente ali, que na hora certa vai acontecer. Agora, quando eu entendo também desse sangue na casa de hoje, é o sangue de Jesus na casa da nossa vida espiritual, do nosso coração, da nossa casa espiritual. Porque nós somos casa de Deus, eu e você somos templos de Deus, amém? Então, primeira coisa que a Páscoa nos traz é nos proteger do destruidor, amém? É a palavra poderosa sobre a nossa vida. Agora, tinha uma outra coisa interessante também, que a gente fica liberto da opressão. A Páscoa nos liberta da opressão. Coloca para nós lá, cadê a jovem ali lá do Data Show? Coloca para nós em Deuteronômio 6:21. E Deuteronômio 6:21 fala dos dois pontos, do ponto, lembra que eu falei do passado e do presente. Do passado, quando Faraó oprimiu o povo, olha lá o que está escrito em Deuteronômio 6:21, está dizendo o seguinte, ó: então dirás ao teu filho assim, ó: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com a poderosa mão. Aí o profeta estava dando uma orientação ao povo, para eles falarem para os seus filhos: olha, filhos, quando você sentar com quando seus filhos sentarem junto contigo, pais, você tem que falar assim: olha, o Deus que eu e você servimos nos livrou da opressão do Faraó. Agora nós temos um grande desafio hoje para nós, porque antigamente pai conversava com filho e filho conversava com pai, e agora está difícil, as famílias não se conversam mais, o pai e o filho não se conversam, é cada um no celular, é cada um numa situação, né? Eu ainda tive essa experiência, lembra? Quem tem a experiência, os mais velhos aí tem a experiência de sentar com o pai, com o tio e ouvir as histórias, né? Lembra das histórias? Né? Contar a história do lobisomem, contar a história do saci, contar a história, né? Entendendo? Né? É gostoso, né? Ouvir as histórias dos nossos avós, ouvir as histórias dos nossos pais. O povo de Israel, né, pela cultura, tem os momentos que eles contar, eles tinham que falar para o filho: filho, hoje nós estamos aqui, mas o povo, hoje nós somos o que somos, porque Deus nos livrou da opressão de Faraó. O povo de Israel vivia oprimido, vivia escravizado, vivia numa miséria, numa tristeza, num sofrimento. A Páscoa trouxe libertação para o povo de Israel. Que coisa linda!